Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 14, diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura, quanto de fome, assim de abundância, como de escassez. Vamos ler juntos o verso 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 14. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Só até aí. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Irmãos, Paulo, a gente sabe da história desse homem. Paulo foi um missionário incansável. Paulo foi um trabalhador zeloso. Talvez dentre todos aqueles que foram chamados por Cristo, talvez o apóstolo Paulo foi aquele que mais trabalhou. Ele mesmo disse isso. Ele disse que dentre todos, ele trabalhou mais do que todos. Só que ele diz assim: mas não eu, e sim a graça de Deus em mim. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um homem que dedicou a sua vida inteira ao trabalho para o Senhor. E a gente vê como o trabalho para Deus é importante. Todo cristão, todo aquele que foi chamado por Jesus, ele precisa trabalhar para Deus. Eu me lembro que Jesus, lá em Mateus capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus, ele andava pelas vilas, cidades e povoados, curando, ensinando, expulsando demônios. E o texto diz que ele via as multidões, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E o texto diz que ele se compadecia delas. E ele então virou para os seus discípulos e disse: olha, rogai, lembra desse texto? Mateus 9, 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie o quê? Trabalhadores para a sua seara. E veja bem, querido, que a oração de Jesus foi muito bem respondida. Por quê? Porque logo em seguida Deus enviou Paulo, um grande trabalhador, né? Um homem que Deus chamou e trabalhou na obra e se esmerou de forma intensa. Quando você olha para as cartas de Paulo, você vê que as metáforas que Paulo usa para o ministério são metáforas de trabalho. Em Timóteo, ele fala do soldado, ele fala do lavrador, ele fala do atleta. Veja que Paulo cita metáforas, profissões onde existe muito labor, muito trabalho, né? Certa feita ele chegou a dizer que ele esmurrava o próprio corpo para que ele mesmo não fosse desqualificado. E ele diz que tudo ele fazia por amor e em prol do Evangelho. Em Corinto, na sua primeira carta, ele diz: olha, eu fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me forte para com os fortes, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de ganhar alguns. Veja, irmãos, que a oração de Jesus, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara, foi respondida. É claro que ela foi respondida não apenas na vida de Paulo, mas ela também deve ser respondida na minha vida e na sua vida, né? O trabalho para Deus é uma bênção. O servir ao Senhor é uma alegria. A gente é chamado não apenas para trabalhar para nós mesmos, mas acima de tudo também para trabalhar para Deus. Eu me lembro da história de Simão Cirineu. Nós vimos lá, né? Nós estivemos em Jerusalém, na Via Dolorosa, e na Via Dolorosa tem um lugar lá, tem uma parte da Via Dolorosa que é a parte de Simão Cirineu, onde a Bíblia conta que a cruz ficou tão pesada, né? A trave tão pesada para as costas do nosso Senhor, que os soldados destacaram um homem para carregar a cruz no lugar de Jesus. Em outras palavras, Simão Cirineu trabalhou para Deus, trabalhou para Jesus. Então, irmãos, o trabalho para Deus é requerido de todo cristão. Todos nós
Fomos chamados para servir o Senhor, servir a igreja, trabalhar para o Senhor, seja na pregação, seja no ensino, seja no serviço, seja na misericórdia, seja em qualquer área. Deus nos chamou para sermos o quê? Trabalhadores, não é? O trabalho dignifica o homem. O trabalho está lá nos primórdios da criação do ser humano, em Gênesis 2,15. Deus colocou o homem no jardim para quê? Para trabalhar, para cultivar e guardar. Então, irmãos, o trabalho para o Senhor, o trabalho para Deus, ele faz parte do nosso chamado. Deus não nos chamou para ficar de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem e de repente só lamentando e reclamando. Nós, irmãos, temos um papel, nós temos um trabalho, nós temos algo a fazer para Deus. Só que o que eu quero enfatizar nessa noite, rapidamente, são os perigos que nós devemos evitar no trabalho para Deus. Porque na realidade, irmãos, nós temos que nos atentar, porque o trabalho para Deus também é um trabalho onde rondam alguns perigos. E se a gente não se atentar para isso, é perigoso da gente entrar no trabalho para Deus e o fazer de forma errada, equivocada. E ao invés de produzirmos edificação, a gente pode produzir outra coisa. O interessante é que quando eu penso no apóstolo Paulo e nesse texto principalmente, eu vejo, irmãos, que há dois perigos que nós precisamos evitar no trabalho para Deus. Volto a dizer que o trabalho para Deus é uma bênção, viu, irmão? Todos nós somos chamados para trabalhar para o Senhor, mas nós temos que tomar cuidado com os perigos que rondam esse tipo de trabalho. A obra do Senhor, ela pode ser mal feita, ela pode ser mal exercida, ela pode causar mais mal do que bem, dependendo de como nós fazemos esse trabalho. E é exatamente sobre isso, querido, que eu queria alertar a mim e a você. Semana passada foi aniversário de um jovem da nossa igreja, muito abençoado. Eu mandei um áudio para ele, como eu tenho o costume de fazer, dando os parabéns para ele, e ele me respondeu: pastor, muito obrigado, tá? O senhor é uma bênção, olha, e o senhor também, não é? A gente vê como o senhor é um trabalhador. Irmãos, quando os outros falam comigo que eu sou um trabalhador, eu gelo, eu fico gelado assim, ansioso. Por quê, pastor? Porque todos nós, irmãos, fomos chamados para trabalhar, mas nós temos que nos atentar como nós estamos fazendo isso. A Bíblia não nos instrui apenas e nos chama a trabalhar para o Senhor, mas a Bíblia também nos alerta dos perigos que nós enfrentamos no trabalho para Deus. E eu quero destacar aqui basicamente dois perigos a serem evitados, a serem atentados, a serem observados no trabalho para Deus. Quais são, pastor, esses dois perigos que nós precisamos evitar quando a gente se lança no trabalho para Deus? O primeiro perigo, querido, que eu preciso evitar, e você precisa evitar quando você ama fazer a obra de Deus, quando você é chamado para fazer a obra de Deus, o primeiro perigo é quando o trabalho para Deus se torna o trabalho de Deus. Esse é o primeiro perigo. Quando o trabalho para Deus se torna o trabalho de Deus. Por quê? Porque lá no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Agora preste atenção numa coisa, meu irmão: tudo posso não significa posso tudo. Tudo posso significa que Paulo foi alvo da graça de Deus, e essa graça o fortaleceu para que ele pudesse enfrentar as mais duras e difíceis circunstâncias da vida. O verso 12 aí. No verso 12 Paulo diz: olha, eu sei estar humilhado, eu sei estar honrado, eu já passei fome, eu já passei nudez, eu já passei por frio, tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso de Paulo, querido, significa essa presença bendita, graciosa do Espírito Santo na vida dele,
dando a ele condições dele enfrentar as agruras e as dificuldades da vida. O tudo posso de Paulo não significa, irmãos, fazer tudo. Não significa posso tudo. Pelo contrário, irmãos, o tudo posso, ele não significa fazer o trabalho no lugar de Deus. E quem gosta de trabalhar, quem gosta de pregar, de ensinar, de cuidar de um ministério na igreja, de abençoar as pessoas, tem que cuidar desse perigo. Qual o perigo, pastor? O trabalho para Deus não pode ser confundido com o trabalho de Deus. Esse é o primeiro perigo. Quando o trabalho para Deus se torna o trabalho de Deus, a gente entra, irmãos, numa esfera que não é nossa. O ser humano é limitado. Existem coisas que somente Cristo pode fazer. Eu posso ir até num determinado lugar, a partir dali, não é comigo mais. E nós temos que atentar e evitar esse perigo de você se colocar no lugar de Deus e fazer o trabalho que não é seu. E às vezes nós querendo fazer o trabalho para Deus, nós sofremos porque nós achamos que precisamos fazer o trabalho de Deus. E esse é o primeiro perigo. O interessante é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que há coisas que somente Jesus pode fazer. Por exemplo, nós não podemos mudar ninguém. Você não tem o poder, irmãos, de transformar o coração de ninguém. A única coisa que você pode fazer é você dar um testemunho de vida e orar. Porque quem muda o coração do homem, quem transforma o coração do homem, quem altera as afeições e as inclinações, não é você. Eu não tenho poder de mudar minha mãe. Eu não tenho poder de mudar meu irmão. A única coisa que eu posso fazer por eles é ampará-los quando eles precisarem, né, meu bem? E orar por eles. Porque quem muda o coração do homem é só Cristo. Você quer ver um outro exemplo? Nós não podemos produzir o genuíno crescimento na igreja. Não podemos, irmãos. Se o crescimento é genuíno, esse crescimento é só Deus é quem dá. Está escrito isso na Bíblia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala isso: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, irmãos. Atos capítulo 2, versículo 47, a Bíblia diz que a comunidade contava com a simpatia de todos e acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós não podemos promover crescimento genuíno na igreja, não, porque isso é só Deus que pode fazer. É só Ele que pode produzir o verdadeiro crescimento. A gente pode fazer programações para encher a igreja de espectadores, e tem muita gente fazendo isso, sendo meros espectadores para um show culto, que de repente massageia o nosso ego. Agora o genuíno crescimento, aquele crescimento que procede de Deus, irmãos, não está nas minhas mãos. Você quer ver uma outra coisa? Somente Deus pode fazer o coração do homem produzir o genuíno fruto do Espírito Santo. É só Deus, querido, que pode tornar um homem bondoso, manso, alegre, misericordioso, perdoador. É só Deus, irmãos, que pode fazer isso. Por quê? Porque o fruto, já dizia Jesus lá em João 15, é do Espírito Santo. Eu não consigo produzir o perdão na vida dos outros, entende? Eu não consigo produzir o fruto, que não sou eu que faço, mas é Deus que faz. Aliás, Jesus diz isso em João 15, né? Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos, irmãos, gerar o fruto do Espírito Santo no coração de ninguém. Como eu queria e ter o poder de estalar os dedos e tornar a pessoa o jeito que eu quero que ela seja. Mas, irmãos, nós não temos o poder de fazer isso. Nós não podemos fazer tudo o que precisa ser feito. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque há perigos que
que as pessoas que gostam de trabalhar para Deus enfrentam. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque geralmente a gente quer fazer tudo o que precisa ser feito. E nós não temos condições, irmãos, de fazer tudo o que precisa ser feito. Eu vou te contar um negócio que você pode até assustar com o pastor Luciano. Nem Jesus fez. Jesus não fez tudo que podia ter feito. Você quer ver um exemplo? Nós tivemos lá na cidade velha de Jerusalém, no tanque de Betesda. Tivemos, né, Antônio? O tanque de Betesda, no relato bíblico, em João 5, era um lugar onde o texto diz no verso 1, que jazia uma multidão de enfermos, coxos, cegos e paralíticos, aguardando que a água se movesse. Um misticismo cultural existia, que quando a água se movia por causa de um anjo, o primeiro a entrar na água ficaria curado. Agora nota, irmãos, Jesus chega nesse pavilhão, nesse lugar, onde jazia uma multidão de pessoas. E o interessante é que Jesus entabula um diálogo com uma pessoa. Ele chega diante de um paralítico e diz assim: você quer ser curado? E ele então reclama com Jesus. Você conhece o texto? Senhor, não tem ninguém que me ponha na água, porque quando eu vou entrar na água já entrou um outro antes de mim. Aí Jesus olha para ele e diz assim: meu filho, levanta-te, toma o teu leito e anda. Por quê? Porque Jesus é água, entende? Ele é água viva. É Ele quem cura. O tanque de Siloé, o tanque de Betesda, né, que é chamado de tanque de misericórdia, é Ele. E Ele então cura o cego. Aí eu te pergunto, mas e a multidão que estava lá? Jesus virou as costas e saiu, irmãos. Em outras palavras, nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando a gente trabalha para Deus, para a gente achar que a gente tem que fazer tudo que tem que ser feito. Nem Jesus fez. Naquela multidão, Ele curou só um. Você quer ver um outro exemplo? Quem se lembra do jovem rico? O jovem rico está lá narrado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas o texto de Marcos para mim é o predileto, lá em Marcos 10. A Bíblia diz que ele chega perto de Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado, irmãos, com a salvação dele. Jesus então olha para ele e fala assim: olha, guarda os mandamentos. Só que quando Jesus cita os mandamentos, ele só cita a segunda tábua: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Jesus não cita a primeira tábua. E aí de repente ele vira para Jesus com aquela carinha de santo e fala assim: Senhor, eu tenho observado isso tudo desde a minha mocidade. Em outras palavras, a segunda tábua estava certinho. O relacionamento dele com os outros estava certinho. Aí sabe o que o texto de Marcos disse? Que Jesus, fitando-o, o amou. E aí Jesus olha para ele e fala assim: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem e me segue. O que aconteceu? A Bíblia diz que aquele jovem se retirou muito triste, porque era dono de muitas riquezas. Qual o problema desse jovem? Ele era muito bom com a segunda tábua, mas ele era péssimo com a primeira tábua. Por quê? Porque a primeira tábua diz: amar ao Senhor acima de todas as coisas, amar o Senhor e se devotar a Ele acima de todos os ídolos. E aquele homem, na verdade, tinha um ídolo no lugar de Deus, que era o quê? Sua riqueza. Agora, sabe o que me chama a atenção? Jesus não foi atrás dele, não. Jesus não foi implorando atrás dele para ele voltar e ele rever a vida dele, não, irmãos. A Bíblia diz que mesmo Jesus o amando, ele virou as costas e foi embora. E pasmem, Jesus deixou. Pastor, qual é o primeiro perigo que a gente precisa evitar quando a gente se lança no trabalho para Deus? O primeiro perigo é quando o trabalho para Deus se torna o trabalho de Deus. Na realidade, irmãos,
Há coisas que só Cristo pode fazer. Eu acho que esses exemplos de Jesus, do tanque de Betesda, e de repente do paralítico, né? E de repente tantos outros exemplos, eles servem para nos ensinar que na realidade nós vamos ter que conviver, irmãos, nessa vida, com situações, com circunstâncias, com pessoas, que nós não podemos controlar, que nós não podemos consertar. Quem trabalha, quem é pastor, quem se dedica ao ministério, tem que tomar muito cuidado, irmãos, para não sofrer, sabe de quê? Do complexo de Messias. Achar que você vai resolver o problema de todo mundo, porque não vai, irmãos. E nós temos que atentar muito bem para isso, porque isso é um perigo, sabe por quê? Porque às vezes, quando a gente se lança a resolver tudo e para todos, a gente acaba causando mal para nós e para a pessoa. Você quer ver uma pessoa que se lançou de forma afoita para ajudar alguém e acabou tornando mais mal do que bem? Os amigos de Jó. Estou lendo um livro de um pastor que eu achei fantástico o que ele disse. Ele disse o seguinte: os amigos de Jó ajudaram muito Jó enquanto eles estavam calados. Quando eles abriram a boca, só tragédia. Causaram mais mal do que bem. Por quê? Porque aquele que já estava tão ferido e humilhado, ficou mais ferido e mais humilhado ainda pelas palavras dos amigos de Jó. É por isso que quando chega no final do grande diálogo teológico, mas cruel, como eu preguei domingo passado, gente que usa a teologia e o conhecimento com crueldade para os outros. Os amigos de Jó fizeram isso, irmãos, atacaram, sabe o que em Jó? A sua moral. Disseram que Jó estava daquele jeito, que ele tinha pecado escondido. Sabe o que é isso, irmãos? É fazer do trabalho para Deus o trabalho de Deus. Cuidado. Eles atacaram, irmãos, a integridade de Jó, porque disseram que ele estava daquele jeito, porque ele não dava o dízimo. Irmãos, acusaram Jó, irmãos, de fazer, sabe o que? De ser rico e não ajudar os pobres. Ah, eu já sei porque que você está assim. Porque Deus te deu riqueza, você não ajudou ninguém. E enquanto eles destilavam uma boa teologia, mas um péssimo conselho, o pobre do Jó, irmãos, se coçando todo, doente da cabeça aos pés, tinha que responder. Eles ainda: não, eu não sou assim, eu não fiz isso. E aí o pastor disse o seguinte: olha, a gente ajuda bem os outros quando a gente fica do lado na hora da dor, e às vezes a gente não fala nada. Porque quando a gente quer dar um de Deus na vida da pessoa, a gente às vezes mais fere do que ajuda. Portanto, querido, esse é um perigo, é o primeiro perigo. Perigo a ser evitado no trabalho para Deus. Qual é, pastor? Quando o trabalho para Deus se torna o trabalho de Deus. Lembre-se disso: tudo posso não significa posso tudo. Tem coisas, irmãos, que não pertencem à minha esfera e nem a de ninguém. Tem coisas que a gente tem que fazer igual o salmista, no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando eu clamei por socorro. Portanto, meu amado, cuidado para você não interpor o seu trabalho no trabalho que só Deus pode fazer. E de repente você sair frustrado, ferido e machucado, e às vezes ferir a pessoa, porque você quer fazer o bem a ela, mas você não tem o poder de fazer o que você quer. É Deus que tem, amém? Pastor, qual o segundo perigo a ser evitado no trabalho para Deus? O segundo perigo, irmãos, é quando o trabalho para Deus se torna o trabalho contra Deus. E aí eu acho que fica mais perigoso ainda. Pastor, é possível a gente se lançar no trabalho para Deus, e ao invés de trabalhar para Deus, você trabalha contra Deus?
É possível. E eu quero citar um exemplo para vocês aqui rapidamente. Abre lá sua Bíblia em Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Todos nós conhecemos a história dessa mulher exemplar, maravilhosa. Essa mulher que eu sou muito fã dela. A gente conhece essa mulher. Essa mulher era uma mulher que amava Jesus, amava, tá vendo? Só que essa mulher, irmãos, ela não conseguiu evitar o perigo. Qual o perigo, pastor? Do trabalho para Deus se tornar o trabalho contra Deus. Que mulher é essa? Marta. Deixa eu ler com vocês esse texto. Versículo 38, Lucas 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, eu fico fascinado com esse texto, sabe por quê? Porque é com muita facilidade que aqueles que trabalham para Deus incorrem no erro de trabalhar contra Deus. Eu não estou dizendo que as pessoas fazem isso de forma intencional, porque Marta amava o Senhor. Foi ela que convidou Jesus para ir na sua casa. Marta, Maria e Lázaro, o texto diz em João que era uma família que Jesus amava. Então, irmãos, por favor, não me entenda mal, não é intencional, mas há perigos, irmãos, que rondam o trabalho para Deus, que a gente precisa percebê-los e evitá-los, porque Marta não conseguiu evitar esse perigo, e ao invés de trabalhar para Deus, aqui nesse texto, ela trabalhou contra Deus, e eu vou te mostrar por quê. Marta, irmãos, é um exemplo muito claro disso e singular para nós e oportuno aqui. O texto diz que, em primeiro lugar, Marta foi tomada por uma inquietação e uma preocupação excessiva. Ela prejudicou a si mesma. O texto no verso 40 diz isso. O texto diz que ela estava agitada e preocupada e ocupada. E lá no verso de número 41, o próprio Jesus disse: Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Pastor, como é que o nosso trabalho para Deus se torna um trabalho contra Deus? Quando eu me lanço nesse trabalho e machuco a mim mesmo. Marta, irmãos, prejudicou a si mesma. Ela estava inquieta, ela estava preocupada, ela estava ansiosa, ela estava andando para lá e para cá. Em outras palavras, prejudicou a si mesma. Irmãos, cuidado, para você que gosta de trabalhar para Cristo, nesse trabalho, você não está te prejudicando, você está trabalhando contra Deus. Sabe por quê? Porque Ele não quer prejudicar ninguém, Ele quer restaurar você, Ele quer curar você, Ele quer salvar você. E Marta, irmãos, naquela ânsia de trabalhar para Cristo, de trabalhar para Deus, ela estava prejudicando a si mesma. Ontem eu visitei uma pessoa com a minha Tereza assim, depressão, ansiedade, problemas, vai fazer um retiro, vai fazer algo aí para poder colocar as emoções no lugar. Por quê? Porque às vezes, irmãos, quer fazer muito, quer fazer tudo, quer abraçar o mundo, e esquece que todos nós temos limites, e aí prejudica a si mesma.
Veja que Marta, irmãos, não prejudicou apenas a si mesma, mas ela prejudicou a sua irmã. Ela foi cruel, irmãos. Ela acusou a sua irmã e julgou a sua irmã na presença de todo mundo. Não se esqueça que Marta, Maria, Lázaro, Jesus e os 12 estavam ali. Tinha uma galera, tinha uma plateia. E de repente, irmãos, Marta, naquela ânsia de trabalhar para Deus, ela trabalha contra Deus. Por quê? Porque ela fere a irmã. Ela expõe a irmã. Olha o que ela diz da irmã. Versículo 40. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Em outras palavras, o que ela disse da irmã para todo mundo? Ela é uma preguiçosa. Ela é um inútil. Você não está vendo que ela não está fazendo nada? E eu estou aqui fazendo tudo? Expôs, irmãos, a irmã e julgou a irmã. Por quê? Porque ela não estava fazendo o que ela estava. O que é isso, pastor? Trabalho contra Deus. Por quê? Porque quando o seu trabalho para Deus fere os outros, que trabalho para Deus é esse? Quando você expõe, julga, humilha a pessoa publicamente, foi o que Marta fez, irmãos. Você imagina a vergonha que Jesus deve ter sentido? Porque eu acho que eu já disse isso aqui, né? A cultura do Oriente Médio é a cultura da hospitalidade. A cultura do Oriente Médio é você receber a pessoa na sua casa, é você lavar os seus pés, é você beijar-lhe o rosto, é você colocar-lhe o óleo sobre a cabeça, é você honrar aquele seu convidado, porque você é um anfitrião. Lembra do Salmo 23? O Salmo 23 fala do anfitrião no verso 4 em diante. Preparas-me uma mesa, unges minha cabeça com óleo. Esse é um anfitrião, ele honra o convidado. E o convidado precisa receber essa honra. Por quê? Porque no Oriente Médio isso é muito forte na cultura. Agora imagine, irmãos, a vergonha que Jesus passou e a irmã, porque a anfitriã que convidou Jesus para ir na casa dela, humilhou, expôs a irmã a uma situação humilhante diante de todos e principalmente com Jesus, que era o convidado. Pastor, quando é que o trabalho para Deus se torna perigoso? Quando o trabalho para Deus, irmãos, ele se torna um trabalho contra Deus. E quando é que o trabalho é contra Deus? Quando no trabalho que eu faço, eu vou humilhando os outros, eu vou julgando os outros, eu vou acusando os outros, eu vou prejudicando os outros. Marta, irmãos, expôs a sua irmã na frente de todo mundo, porque afinal de contas, Senhor, eu estou trabalhando para o Senhor, mas ela não está fazendo nada. Agora o pior de tudo, irmãos, não foi isso não. O pior de tudo foi que ela confrontou o próprio Jesus. O pior de tudo, querido, foi que ela acusou o próprio Cristo. Tu não te importas que eu fique aqui a servir sozinha? Em outras palavras, que Deus é esse que não se importa comigo? Irmãos, cuidado. Cuidado, sabe por quê? Porque senão o nosso trabalho para Deus, ele pode se tornar um trabalho contra Deus e começar a acusar a Deus. Marta acusou Jesus. Marta disse para Jesus assim: Senhor, o Senhor não se importa comigo? E pior ainda, irmãos, o texto ainda vai mais fundo. Olha o que ela diz para Jesus, no final do verso 40. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Sabe o que é isso, irmãos? Ela deu ordem para quem? Para Deus, irmão. Olha onde chegou Marta. Olha como ela cedeu a esse perigo de você, de repente, achar que está fazendo algo para Deus e está fazendo algo contra Deus, ao ponto de ordenar para Ele o que Ele tem que fazer. Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Agora, irmãos, eu fico maravilhado, sabe por quê? Porque se fosse no nível horizontal aqui,
talvez o seu trabalho para Deus criasse inimigos, né? Talvez na lida ministerial, ou talvez na família, na igreja, na empresa, na sua escola, no seu trabalho, se você tivesse algum tipo de trabalho para servir a Cristo e para servir a Deus naquele lugar, se alguma atitude dessa acontecesse, certamente você faria um inimigo. Certamente a pessoa que você se reportou dessa forma, nunca mais olharia para você do mesmo modo. Afinal de contas, quando a gente faz alguma coisa em nome de Deus, eu acho que isso tem um peso muito grande, né? Mas eu louvo a Deus, irmão, sabe por quê? Porque apesar de Marta ter prejudicado a si mesma, apesar de Marta ter prejudicado a irmã, e apesar de Marta ter ordenado e confrontado o próprio Senhor Jesus, o Senhor Jesus, irmãos, a reação dele é maravilhosa. Quando ela dá uma ordem para Jesus, no verso 40, ele vai e diz a ela de uma forma tão carinhosa: Marta, Marta, você está muito inquieta, você está muito preocupada com muitas coisas. E deixa eu te dizer uma coisa: a sua irmã que você acusou, humilhou e expôs aqui publicamente, ela é que encontrou a boa parte. Em outras palavras, é ela que está certa, é ela que fez a coisa certa, é ela que buscou a boa parte, a melhor parte. E eu já expliquei por que aqui. E essa parte que ela escolheu, ninguém tirará dela, amém? Que parte é essa? É o relacionamento com Cristo, é a comunhão com Deus, é o discipulado, é ouvir a Deus, é estar com Cristo, é sorver dessa bênção maravilhosa, ao invés de freneticamente se lançar num trabalho, e esse trabalho se tornar em ferimento para as pessoas, para si mesma, e às vezes até contrário à vontade de Deus. E aí, irmãos, eu pergunto o seguinte, e termino: quando o trabalho para Deus se torna o trabalho contra Deus? Vamos pensar no âmbito da igreja, vamos pensar no âmbito dos nossos relacionamentos, vamos pensar no âmbito do nosso chamado para pregar o Evangelho e ser uma testemunha de Cristo aqui, ali e acolá. Quando é que o nosso trabalho para Deus se torna um trabalho contra Deus? Primeiro, quando a glória de Deus é trocada pela glória humana. Aí o trabalho para Deus está se tornando um trabalho contra Deus. Sabe por quê? Porque Deus disse que não daria a glória dele para ninguém. E tem muita gente, irmãos, trabalhando para Deus, que tem buscado a glória pessoal. Os holofotes têm sido virados para a pessoa e não para Cristo. Os aplausos têm sido direcionados para a pessoa e não para Cristo. Aliás, irmãos, o trabalho para Deus é uma das plataformas que dá mais visibilidade popular, não é? E eu me preocupo muito com isso, irmãos, principalmente por causa das redes sociais também. O sujeito trabalha para Deus, mas ele precisa publicar tudo o que ele tem feito. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam ver como ele é bom, como ele está trabalhando. Nada contra a rede social, viu, irmãos? Vocês estão assistindo aí o culto da IPVO nas redes sociais. Mas nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque o trabalho para Deus pode se tornar o trabalho contra Deus. Quando é, pastor? Quando você está bem pouco preocupado com a glória de Deus, e você está muito preocupado com a glória pessoal. Pastor, quando é que o trabalho para Deus se torna o trabalho contra Deus? Quando a plataforma de serviço se transforma num palanque de sucesso. Quando a gente se esquece que o nosso chamado é para servir as pessoas, é para amar as pessoas, é para se dedicar até num limite saudável a ajudar as pessoas.
Houve um homem que foi um sacerdote católico durante muitos anos, no século XVII, na Inglaterra, e depois ele se converteu ao cristianismo e se tornou um dos grandes poetas cristãos da época, o John Donne. Escreveu livros maravilhosos sobre o sofrimento, um homem que sofreu muito com a enfermidade a vida inteira, e um homem que deixou escrito, irmãos, coisas maravilhosas a respeito da dor e a respeito de Cristo. Ele tem uma frase, irmãos, que eu nunca esqueci quando eu li a primeira vez. Ele diz o seguinte: as cruzes dos outros homens não são a minha cruz. As cruzes dos outros homens não são a minha cruz. E a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, sabe por quê? Porque às vezes nós tornamos o trabalho para Deus em trabalho contra Deus, quando nós usamos isso tudo para um palanque de sucesso, e nós nos esquecemos que o nosso chamado é para servir. Mas a gente se utiliza disso para que a gente vai galgando cada vez mais uma plataforma de sucesso, para que as pessoas possam nos ver e nos notar cada vez mais. Em terceiro lugar, quando o trabalho para Deus se torna um trabalho contra Deus, quando nós usamos as pessoas como ferramentas para a promoção dos nossos projetos egocêntricos. Quantos projetos, irmãos, às vezes líderes megalomaníacos fazem? Quantos desafios maravilhosos homens têm colocado e as pessoas têm abraçado, mas no fundo, irmãos, essas pessoas têm usado umas às outras como ferramentas apenas para que ele possa ver realizado o seu projeto egocêntrico de vida. E aí acontece um negócio. Enquanto as pessoas estão aí firmes, ombreados com ele, trabalhando, eles valorizam muito a pessoa. Mas quando a pessoa de repente enfrenta uma luta, uma enfermidade, problema psicológico, que hoje está assim, igual rastilho de pólvora, uma depressão. Aí eu pergunto, irmãos, quando é que nós tornamos o trabalho de Deus em trabalho contra Deus? Quando a gente usa um moço desse, só de repente usando como ferramenta para um projeto na igreja. Mas e depois? E quando ele não pode mais cantar? E quando ele não puder mais pregar? E quando ele não puder mais compor? E quando ele não puder mais ser um garfo ou uma faca para você usá-lo num projeto da sua igreja? O que você faz com ele? Ah, não, pastor, aí não me serve mais. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou regimentar novos líderes para me ajudar. Sabe o que é isso, irmãos? É você ser seduzido pelo perigo de tornar o trabalho para Deus e um trabalho contra Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca trata a mim e a você como uma ferramenta, amém? Nunca, irmãos. Pelo contrário. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Não é na força. Fui visitar essa semana uma irmã querida da nossa igreja. Fui visitá-la na sexta-feira. Enfrentando, irmãos, lutas terríveis. Enfrentando problemas. E eu estive lá falando o quê? Orando e ministrando o quê? Essa palavra. Porque hoje, irmão, nós estamos tão acostumados a achar que Deus é propício a nós só quando a gente é forte. Por quê? Porque às vezes as pessoas tratam a gente assim. Não é verdade? Nós temos 1 milhão de amigos, como o Roberto Carlos cantou, quando a gente é útil. Ah, e ele tem valor. Agora, de repente, irmão, se a minha utilidade, como um garfo, como uma faca, como uma colher, como uma chave de fenda, ela quebra, ela não consegue mais ser útil, sabe o que hoje muitos líderes fazem? Descartam. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, se você é um desses, você está fazendo o trabalho contra Deus. Porque Deus não descarta ninguém, amém? Falei para essa querida irmã o seguinte, olha, você tem que dar glória a Deus, meu bem, sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Então quando você se sente fraco, aí é que você é forte.
Mas forte de quem? Forte do Senhor, amém? Irmãos, quando a gente troca o trabalho para Deus, para o trabalho contra Deus, quando a gente usa as pessoas como ferramentas para servir o nosso propósito, né? Em último lugar, pastor, quando é que o trabalho para Deus se torna o trabalho contra Deus? Quando o trabalho para Deus fere as pessoas ao invés de curá-las. Quantas pessoas feridas, irmãos, machucadas na igreja, em ministérios, porque o trabalho para Deus causou mal a elas. Discórdias, desavenças, acusações, litígios, problemas. Pastor, mas isso nunca vai acontecer? Não, vai acontecer, porque a gente é humano, é pecador, a gente falha. Mas eu estou dizendo, irmãos, que isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque quando não há esse consenso, quando não há essa observação acurada, se realmente nós estamos fazendo um trabalho para Deus, a gente pode, a semelhança de Marta, achando que estão fazendo uma coisa boa, mas na realidade, irmãos, a gente está fazendo as coisas contra o Senhor. Portanto, meus irmãos, olha, a oração que Jesus fez em Mateus 9, rogai ao Senhor que envie trabalhadores, nós temos que continuar fazendo, viu? Amém? O trabalho no Senhor e para o Senhor é maravilhoso. Eu amo servir a Cristo e trabalhar para o meu Senhor. Você também tem um chamado para ser um trabalhador, sabia disso? Você tem um chamado para servir a Cristo e trabalhar para Cristo. Tem algo que Cristo colocou nas suas mãos para realizar. Agora, por favor, querido, tome cuidado para o seu trabalho para Deus não se tornar no trabalho de Deus. Eu posso ir até num limite, depois, amém? É com Deus, não é comigo mais. Eu não tenho poder, irmãos, de mudar ninguém. Eu não tenho poder de fazer aquilo que só Cristo faz. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o que o Salmo 37 diz: descansa no Senhor e espera nele, e o mais Ele fará. Cantamos aqui com Jairinho. O mais, irmãos, nós temos que descansar. Então, meu querido, olha, trabalhe mesmo, arregaça as mangas, mas deixa eu te dizer uma coisa, põe limite. Põe limite. Cuidado para você não ir além. Cuidado para você não adoecer, porque você está querendo fazer o trabalho de Deus. Deixa Deus ser Deus. Deixa Ele agir do jeito que Ele quiser. Faça aquilo que tiver ao alcance das suas mãos. E faça sem se ferir. Porque um curador ferido não pode ajudar ninguém se sangrar até a morte. Deus está chamando trabalhadores para a sua seara, mas não incorra no erro do seu trabalho para Deus se tornar em trabalho contra Deus. E às vezes a gente está achando que trabalhando para Deus. Então, querido, cuidado com esses dois perigos, de fazer do seu trabalho o trabalho de Deus, e de fazer do seu trabalho um trabalho contra Deus. Busque a glória de Deus. Coloque limite no seu trabalho. Veja até onde você pode ir, aonde a coisa é com o Senhor. E acima de tudo, irmãos, valorize o relacionamento com Cristo e o serviço e o amor às pessoas. Você foi chamado para servi-las e não fazer do trabalho uma plataforma de sucesso. Cuidado, querido, para a gente de repente não usar as pessoas, para a gente achar que tem um grande ministério, uma grande igreja, mas às vezes a gente está usando as pessoas para um projeto tão egoísta às vezes. Cuidado, querido, cuidado. Eu louvo muito a Deus pela vida da IPVO. Louvo porque tem irmãos queridos aqui, a grande maioria, que tem servido a IPVO com muito amor, né? Na reunião, né, Antônio, com os novos, a gente ouve isso, né? Ah, pastor, IPVO, o povo trabalhador,
tem tanto ministério abençoado. Irmãos, isso é uma bênção, mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é o mais importante, não. O mais importante é o vinde a mim. O mais importante é o relacionamento seu com Deus. O mais importante é você ir a Cristo e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Depois do vinde a mim, aí tem o ide após mim, entende? Não troque as coisas, porque senão você vai ferir as pessoas. Não troque as coisas, porque senão você vai fazer o trabalho contra Deus, ou vai querer fazer o trabalho de Deus. Então guarde isso nessa noite. Se não ficar nada aí no seu coração, guarde isso nessa noite. O vinde a mim tem que vir antes do ide após mim. Porque quando a gente vai a Cristo, quando a gente se devota a Cristo, quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente se deleita nele, ele prepara a gente para o ide após mim. E aí você vai fazer o trabalho para Deus, para a glória de Deus, para o benefício dos outros e para o seu benefício também. Amém? Então, meu amado, que Deus te abençoe. Deus te abençoe e Deus levante você com poder e graça, para você possa trabalhar para Cristo, mas trabalhar para Ele, viu? Para Ele e para a glória dEle. Amém?